Glória a Deus. Convido a amada igreja, por favor, abra a vossa Bíblia. O Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, louvado seja Deus. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, uma passagem muito conhecida, louvado seja Deus. Evangelho que segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46 a seguir. O título diz assim: o cego de Jericó. Nós iremos refletir sobre a história desse homem. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Diz assim a palavra de Deus no Evangelho que se escreveu Marcos, no capítulo 10, no versículo 45. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seu discípulo e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus, disse: Jesus de Nazaré começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos lá o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando em si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu veja, que eu tenha visto. Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Senhor Espírito Santo, o Senhor é quem adorna, quem nos dá sabedoria para ministrar a tua palavra, Senhor. Aqui está a tua palavra e aqui está o teu povo, diante da exposição da tua palavra. Nos ajude para que a compreensão e o contexto possa ser entendido para a glória e louvor do seu santo nome. Pode tomar seus assentos, por favor, na igreja. Aplaude o Senhor com alegria. Deus, louvado seja Deus. Como eu falei, esse é um texto expositório, né? Que talvez todo novo convertido, quando começa a ler a Bíblia, eu lembro muito bem uma das histórias que a gente consegue compreender com mais facilidade. São as histórias, né, do cego Bartimeu. E aqui está essa narrativa que nós iremos refletir no que Jesus faz, fez, faz e fará.
se assim nós cremos, louvado seja Deus. Amém? O texto diz: depois foram para Jericó. Depois de quê? Jesus ele finaliza o capítulo, o versículo 10, na verdade, não finaliza. No capítulo 10, a partir do verso 32, ele dá suas orientações aos seus discípulos, que ele ia ser entregue na mão dos escribas, ele ia ser escarnecido. Ele foi revelando o que ia acontecer com ele naqueles últimos dias, naquelas últimas horas, com a sua vida. E aí, depois que ele dá todo esse conhecimento, os discípulos, eles foram para Jericó. Por isso que o escritor sagrado começa a dizer: e depois foram para Jericó. Depois que Jesus orienta os seus discípulos acerca do que ia acontecer com ele, que estava previsto pelas Sagradas Escrituras, e que ia acontecer a sua morte e também a sua ressurreição, louvado seja Deus. E aí ele vai explicando, né? Vai entrando em Jericó, e os discípulos e uma grande multidão, e de repente ele se depara, né, com o homem que a Bíblia revela como filho de Bartimeu, né, o cego Bartimeu, né? E ele exclama com a grande voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmão, quando nós levantamos a nossa voz para se apresentar a Deus dessa tal maneira, que esse homem estava necessitado daquela cura, né? O céu se move ao seu favor, louvado seja Deus. Então ele tinha dois obstáculos aqui que estavam impedindo dele se aproximar de Jesus: a sua visão, pois ele era cego, e a grande multidão. Quanto mais ele clamava, mais, diz o texto, que as pessoas o repreendiam para ele se calar. Porque é dessa forma que algumas pessoas nos veem, não sabem o tamanho da nossa necessidade, e aí começa a nos querer nos calar diante de uma situação como essa. Ei, cala aí, cala sua boca aí que Jesus não está ocupado. Mas Jesus é rico em misericórdia, louvado seja Deus. Ele em muito pedir, em muito falar, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, quando nós vamos estudar essa exegética de uma mensagem como essa, a gente vai entender por que Jesus era chamado filho de Davi. Quando a gente vai estudar a exegética, dentro dessas hermenêuticas, dentro dessa semântica, a gente entender por que Jesus era chamado filho de Davi. Então, a gente entende quando nós estudamos a genealogia da linhagem de Jesus, que ele veio descendente de Davi, né, pelo seu filho Natã, de Davi e Batseba, tiveram um filho chamado Salomão, e também tiveram um filho chamado Natã. E desse homem veio a linhagem de Jesus. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi, porque ele é da linhagem de Davi, louvado seja Deus.
quando nós estudamos essa exegética do texto do Êxodo, a gente vai ver a quantidade de gente que nasceu de Davi até Jesus, louvado seja Deus. É muita gente. Muita gente que só você estando com alguma coisa escrita para você dizer a quantidade, porque foram 12, 14 gerações. Foi muita gente. Né? Muita gente. Até chegar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado Jesus, filho de Davi, porque ele veio da linhagem de Davi. Deus ele promete a Davi que o trono de Davi, o reinado, nunca ia deixar de existir. Então veio dessa linhagem. Deus promete e cumpriu. Né? O que ele tinha prometido a Davi, louvado seja Deus, seu pai. O pai de Natã, o pai de Salomão. Né? História muito conhecida. Mas para que nós entendemos, eu sei que os irmãos sabem, mas para que os irmãos façam lembrar mais uma vez nessa noite, por que Jesus é chamado filho de Davi? Ele veio da linhagem, né? O filho de Davi, e aí ele foi chamado filho de Davi. E esse cego, Bartimeu, parecia, e muito o repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, como eu já falei, quando você lançamos sobre o Senhor a nossa expedição, Deus Ele nos escuta, louvado seja Deus. E Ele atende o clamor desse homem e avisa. E Jesus parou e disse: o que é que me chama? E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Olha só, olha a diferença, irmão, quando a gente tem uma persistência naquilo que eu estou querendo, louvado seja Deus. Ele podia muito bem, naquele momento que aquela multidão lhe repreendia, ter desistido daquilo que ele almejava, que para muitos ali era comum. Quem vê como nós enxergamos, para nós acordar de manhã cedo e abrir os olhos e contemplar a grandeza de Deus no raiar do sol é maravilhoso, era o comum. Às vezes a gente talvez nem para pensar, para agradecer pelo simples fato de estar enxergando, porque é uma dádiva, é um presente de Deus. A gente receber esse privilégio. E essas pessoas não repreenderam esse homem, mas ele não desistiu daquele objetivo que ele estava querendo. E implorou até o mestre parar e dizer: traga até mim. Jesus lhe perguntou, e ele lançando a sua capa, lançando em si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Agora olha a pergunta interessante que Jesus fez para aquele homem. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E ele foi bem objetivo. Que eu... E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. E Jesus, o Todo-Poderoso, autor da vida, o consumador da fé, lhe responde de uma maneira
mas com a autoridade de Deus, pois ele era o próprio Deus. Vá, a tua fé te salvou. Então, irmão, essa pergunta aparece que Jesus fez lá ao cego de Jericó, o cego Bartimeu, aparece em outros textos bíblicos. Aqui mesmo, nesse capítulo 10, Jesus, ele pergunta para Tiago e para João, os filhos de Zebedeu, o que queres que eu te faça também? Jesus pergunta para ele. E esses dois homens, eles fazem um pedido meio, se diga, fora do comum, né? Fora do que é natural. Eles pedem para que na glória, um irmão dele sempre na direita e o outro na esquerda. Ou seja, João e Tiago, um sentar na direita e o outro na esquerda. E aí Jesus disse então para eles que eles não eram capazes, não tinham esse direito, porque esse direito apenas era o Pai que dava, pois esse direito era de Jesus. Pois a Sagrada Escritura diz que ele está à destra, ou seja, à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Esse pedido, essa pergunta que Jesus faz para esse homem, o que queres que eu te faça? Aparentemente abre um leque para a gente entender que tudo que nós pedimos a Jesus naquele momento, Ele fará. E pode até fazer, mas como nós somos imediatistas, o ser humano é imediatista, ele quer pedir agora e já acontecer na mesma hora. As coisas às vezes não acontecem igual modo que aconteceu com esse homem, porque muitas vezes nós somos egoístas, querendo pedir só aquilo para nos satisfazer. E esse homem, Jesus sabia que ele era cego, mas ele queria ouvir o que ele tinha para dizer na sua simplicidade. E ele exclara: mestre, que eu tenha vista, louvado seja Deus. Então, irmão, Jesus, Deus, ele espera de nós que nós passamos para Ele a nossa necessidade, as nossas coisas, o que nós necessitamos. Lógico que Ele sabe, a Bíblia diz que Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Mas é necessário que eu e você apresente a Ele em oração aquilo que nós estamos necessitando, louvado seja Deus. Para que o anjo, ou seja, o Espírito Santo de Deus, possa nos entregar aquilo que nós estamos precisando, louvado seja Deus. E muitas vezes, irmão, o que mais nós precisamos é no mundo espiritual, pois eu já preguei, há uma barreira no mundo espiritual que às vezes tem que ser quebrada, e só é quebrada através do poder do Espírito Santo, louvado seja Deus. E Jesus, ele, por entender do que se tratava, ele queria ouvir do que o cego Bartimeu, ele queria ouvir a pergunta que ele ia fazer. E ele fala com toda humildade: mestre, que eu vejo, louvado seja Deus. Parece uma coisa simples, mas para aquele homem naquele momento foi uma coisa extraordinária. Você já imaginou? Você está necessitado de uma bênção, uma cura, um milagre desse, e Deus agir ao seu favor? Eu quero dizer para vocês que o Deus que fez isso com Bartimeu
Ele faz comigo, faz com você e fará com aqueles que tiver fé e pedir e almejar aquilo que é necessário. Por que, irmão? Porque lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que operou no Velho Testamento, operou as maravilhas, os prodígios, opera hoje e operar no porvir, na vida eterna. Louvado seja Deus. Pois as Sagradas Escrituras, Isaías diz que das raízes de Jessé brotaria o Salvador. Louvado seja Deus. Isaías, escrevendo no capítulo 11, versículo 1, ele diz que das raízes de Jessé, ou seja, da descendência de Jessé, brotaria o nosso Salvador. Por isso que o texto é bem claro em dizer, Jesus, o cego Bartimeu é bem claro em dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, da raiz de Davi, ou seja, da linhagem de Jessé, veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que esteve face a face com o cego Bartimeu e deu a palavra de poder. Vá, a tua fé te salvou. Irmão, é algo muito extraordinário e muito maravilhoso quando nós entendemos que em Jesus está todo o poder. Glória a Deus. Quando nós aceitamos a fé, a Bíblia é bem categórica em dizer que no mundo, eu sempre digo isso na minha ministração, Jesus ele disse, não tereis aflições. Estar com Cristo não é deixar nós imunes de acontecer as coisas, não. Ao contrário, as coisas parecem que as perseguições por causa da palavra, por causa da bandeira que você defende, parece que as coisas se levantam cada vez mais contra a nossa vida. Mas, como Jesus, como esses homens, essa multidão disse, tem bom ânimo, levanta, que Ele te chama, louvado seja Deus. Jesus, em todos os momentos das nossas aflições, Ele olha para nós e conta com o nosso bom ânimo, louvado seja Deus. Aleluia. Pois a Bíblia diz, em Jeremias, no capítulo 10, que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força, louvado seja Deus. Vou dizer de novo, vou dizer com força. Lá em Jeremias, no capítulo 10, está escrito que a alegria do Senhor é a nossa glória a Deus, louvado seja Deus. Então, irmão, Deus, Ele se alegra quando a igreja dele está com a força para lutar, assim como Bartimeu teve a força dada do céu. Essa força também não é nada comum, não, é algo sobrenatural. O céu esteve ao favor de Bartimeu, e aí ele deu aquela força para que ele recebesse o seu prodígio, o seu milagre, louvado seja Deus. Então é por isso que Deus, Ele se alegra quando eu e quando você estamos com força para lutar pelas nossas necessidades, pelas nossas petições, para aquele pedido. Nós temos que apresentar na nossa vida em oração, o nosso projeto. Não desista. Porque se nós que estamos querendo, não estamos dando interesse para Deus, daquilo que nós estamos querendo, Deus, a Bíblia diz que Ele
todo o poder. E Ele diz para mim e para você nessa noite: tenha bom ânimo, louvado seja Deus, porque eu venci. E assim como Ele agiu na vida de Bartimeu, né, Ele agirá na nossa vida. Nós temos, irmão, na Bíblia Sagrada, história, e também aqui entre nós temos testemunho do que Deus já fez em nossas vidas, algo extraordinário. E para mim, a melhor e extraordinário que Deus faz na minha vida e na vida da igreja é a transformação, é a metamorfose daquilo que nós fomos ensinados no anterior para aquilo que nós viremos, que é a nova criatura, novo nascimento, louvado seja Deus. É o maior fenômeno que acontece na vida de um ser humano, é a transformação. As pessoas começam a olhar e dizer: pai, quem já viu? Fulano era assim, agora é assim, né? Deus muda, Deus, Ele é maravilhoso. E a Bíblia do texto é bem claro, bem categórico, vem dizer: e logo ele viu e o seguiu pelo caminho, louvado seja Deus. Que caminho é esse? O caminho da vida eterna. Pois Jesus disse lá em João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, louvado seja Deus. Bartimeu estava sobre um trilho, sobre uma estrada, na beira do caminho, mas de repente ele se encontra com o caminho que é Jesus, recebe seu milagre e o seguiu, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Nós devemos querer a bênção, mas também seguir o abençoador, louvado seja Deus. Pois Ele é o Todo-Poderoso. Nele está o sim e o amém, louvado seja Deus. Assim diz o apóstolo Paulo: não há sombra de dúvida, e nele está todo o poder. Então, esse texto de Marcos, que Lucas também escreve, capítulo 18, a partir do versículo 35 até o 43, escreve essa narrativa também do cego Bartimeu. Serve, irmão, de muita lição, pois, que não falei, só tem persistência naquilo que eu creio quando eu tenho necessidade de receber algo. Então, quando eu tenho convicção do que eu sou para Cristo e do que Cristo é para mim, ninguém muda meu pensamento. Então, esse texto ele dá essa aplicação. Bartimeu ele podia muito bem, na hora que aquela multidão repreendeu ele para que ele se calasse, mas ele, cada vez mais ele clamou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E é nisso, irmão, que nós temos que se aplicar a nossa fé, aquilo que nós estamos esperando em Deus, que alguém viendo desfocalizar, que não vai acontecer, que isso é para você, não dê ouvido. Procure a estar firme como Bartimeu, com o pensamento sólido naquilo que ele esperava. Ele tinha convicção que ali estava o seu milagre. Então nós, como igreja, nós não devemos ter dúvida com relação às coisas de Deus para a nossa vida. Louvado seja Deus. Porque Deus, Ele é o dono de tudo. E aquilo que nós pedimos e necessitamos, no momento oportuno, não cesse de dizer isso, Ele fará ao nosso favor. Se assim nós cremos
Bartimeu creu, persistiu e saiu dali com a sua vitória. Louvado seja Deus. Ele não deu ouvido aquilo que a multidão dizia: ei, não perturba o mestre não, rapaz. O mestre está ocupado. Mas cada vez mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, louvado seja Deus. Então, essa reflexão dessa noite, dessa história, foi o que Deus propôs no meu coração para estar ministrando, refletindo com os amados nessa noite. Não dê ouvido à voz estranha que venha deslocalizar a sua fé e a sua caminhada em Cristo Jesus. Aquilo que vier dizer algo além do que não está escrito na Sagrada Escritura, Paulo diz que seja anátema, ou seja amaldiçoado. Se for um anjo querendo dizer que não está escrito, está repreendido em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. É isso que a Sagrada Escritura diz, e é assim que eu creio, e é assim que os filhos de Deus, os seguidores de Cristo, também devem crer.